Boa noite a todos, a paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, nós queremos, Senhor, em primeiro lugar, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa-nos, Senhor, e lava-nos com o teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma teu lugar de honra nas nossas casas, seja bem-vindo. Senhor, pedimos a presença que tu dê ordens a seus arcanjos e anjos para visitar os hospitais, os enfermos, aqueles que estão, Senhor, nas UTIs, aqueles que estão entrando agora nas emergências, Senhor, aqueles que estão em casas. Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, guarda o teu povo, Senhor, que sejam todos radicalmente curados no nome de Jesus. Alcance que eles consigam, Senhor, consultas médicas, consigam os remédios, tudo que lhe é necessário, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, dá ordens aos teus arcanjos, nós te pedimos, em nome de Jesus, para sitiar e guardar as nossas casas, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo. Faz isso em todo o Brasil, Senhor, em toda a cidade, estado, município. Faz na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, Senhor, em toda a Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor, em toda a Europa, Senhor. Que haja um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo. Senhor, nós erguemos a nossa mão direita, Senhor, coloca na nossa testa, Senhor, unge a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente, Senhor. Que nós sejamos totalmente, Senhor, direcionados pelo teu Espírito Santo, não por pensamentos humanos, por deduções, por espíritos contrários à tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, unge o nosso coração também, Senhor. Nós pedimos, Senhor, faça uma cura profunda, Senhor. Cura a tua noiva, a tua igreja, aqueles que estão feridos, aqueles que estão, Senhor, têm raízes de amargura nos seus corações. Perdoa, Senhor, toda falta de perdão. Tem pessoas que são doentes porque não liberam perdão, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra diz que mal algum chegará à nossa casa, à nossa tenda, à nossa família, e nós cremos que em mal nenhum chegará à nossa família. Em nome de Jesus, declaramos que tu és o Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, toma teu lugar de honra aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Eu quero apresentar todos os pedidos de orações todas as orações que foram realizadas nesta semana, Senhor. Tudo que foi pedido, que está sendo pedido, escrito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada manhã. Também te agradecemos, Senhor, pela obra da cruz, porque na cruz do Calvário tu levaste sobre si todo o mal, toda enfermidade, toda maldição, e nós cremos em nome de Jesus. Queremos te louvar nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Senhor, tudo que nós temos, foi tu que nos deu, Senhor. Tudo que nós temos, Senhor, a nossa família, os nossos bens, a nossa profissão, tudo, Senhor, tu tens nos abençoado. Obrigada, Senhor, porque tu tens nos conduzido, Senhor, nesta vida, livrando o nosso caminho de todas as pedras de tropeço, dos enganos, das astutas ciladas do maligno. Vamos adorar ao Senhor. A ti a glória, toda a honra, toda a glória. Te rendemos glória nesta noite, Senhor. Toda honra, toda a glória. Oh, rabastia, laramasti, anderemas.
Tu passeia no meio do teu povo, Senhor. Oh, nada fica despercebido aos teus olhos, aos teus ouvidos, Senhor. O teu coração está atento aos pedidos da tua noiva, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós queremos, Senhor, te render toda a glória, toda a glória, toda a glória. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode dizer aí na sua casa: a ti, Senhor, toda a glória. Aleluia. Toda a glória. Não é meia glória, é toda a glória. Aleluia. Aleluia. Continua só dele. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e todos os universos. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor, o guarda de Israel, não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o teu protetor. Repita, amados: o Senhor é o meu protetor. Como sombra que me protege, Ele está à minha direita. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor me protegerá de todo o mal. Protegerá a minha vida, a minha família, a minha saúde, os meus bens, aos meus irmãos. O Senhor protegerá a noiva. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, amados? Amém? Este Salmo 121 é um salmo que declara a proteção, a vitória, a tua vitória, em nome de Jesus, a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, assim como tem anjos aqui nesta sala, tem anjos aí na tua casa que está te guardando, tem anjos que está aí no hospital junto contigo. Nós não estamos sós, queridos. O Senhor nos prometeu e nós temos anjos nos guardando, temos arcanjos com espadas de fogo. Porque somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. E todo embaixador tem, por direito legal, aqui na terra, tem direito a uma guarda especial. E nós temos uma guarda especial, sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom, queridos, aqui por esses dias tivemos muito frio. É um tal de bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Muito frio, mas o nosso coração está aquecido, a nossa mente está fortalecida no Senhor. Então, meus queridos, eu vou convidar a todos a abrir o livro de Mateus. Mateus 24. Aí vocês vão dizer: bah, mas de novo? Essa semana, queridos, foram muitas as perguntas no Telegram, muitas declarações, algumas coisas inadequadas por falta de conhecimento ou por falta de entendimento ou por falta de revelação, né? Então eu vou falar algumas coisas a respeito, né? E continuamos firmes na palavra do Senhor. Amém, amados?
Antes de declarar aqui o Salmo, aliás, Mateus 24, quero dizer uma coisa. Por esses dias conversei com uma irmã e ela, logo que se converteu, ela teve algumas revelações. E no seu entendimento, ela entendia que o Senhor estava falando com ela, né? E ela ficou muito abalada com o que aconteceu por esses dias, por agora, pelo menos que ela chegou ao conhecimento dela. E aí ela me perguntou, mas então não era Deus que estava falando? Não foi Deus que falou comigo? Bom, eu vou falar uma coisa, algo particular que aconteceu comigo. E eu sei que isso não foi, eu não era nenhuma privilegiada. Não, porque essa é uma técnica. O inimigo faz isso com todo novo convertido. Todo novo convertido, ele ainda não tem discernimento de espíritos, ele ainda não tem os dons espirituais, ele ainda não conseguiu nem ler toda a Bíblia, ele ainda não foi ensinado no beabá, lá a gente costuma dizer o beabá da salvação, né? Então, o que acontece? O inimigo fala aos nossos ouvidos, ele lança palavras, ele tem demônios para fazer isso aos nossos ouvidos, e como a gente ainda no início não discerne a palavra, nós recebemos aquilo como sendo do Senhor, e muitas vezes não é. Não significa que depois, com a medida que você vai crescendo no conhecimento, será a palavra de Deus, será o Senhor falando. Mas como nós não discernimos, por que o inimigo faz isso? Faz isso para trazer revelações, e todas essas ditas revelações, elas ferem a palavra de Deus. Eu sempre digo, Deus... uma coisa que eu observei, você recém se converteu, ainda está lá começando a engatinhar na palavra do Senhor, ainda tem um monte de tralha de coisas do mundo, tem um monte de porcaria na sua casa, né? Ainda a sua vida ainda está um caos, você ainda não conseguiu nem passar do primeiro livro do Novo Testamento, né? Então você é uma luta para ir ao culto, é uma luta para orar, é uma luta para tudo. Então, amados, este é o tempo em que o inimigo pega pesado. Pega pesado no sentido de trazer transtorno e fazer de tudo para nos afastar do amor de Cristo, nos afastar de Jesus. Então, como eu disse, eu senti o peso, a angústia dessa irmã e a decepção, né? Daí eu disse para ela, aí eu falei a respeito de que Deus nunca fala nada que vai contra a palavra dele. Nunca. E isso que você viveu, eu conheço pessoas já que também passaram por isso. E aquilo que eu te falei, minha querida, eu falei também para uma pessoa muito querida nossa, alguns anos atrás, que, para te ter uma noção, esse irmão estava separado, né? O seu casamento, ele estava separado, e aí, de repente, se levantou um profeta lá e profetizou umas asneiras para ele. E ele recebeu aquilo como sendo... Aí... eu olhei para ele e disse assim, engraçado, né? Porque Deus, quando pediu Isaac para Abraão, quando Abraão deu no seu coração e estava fazendo o que Deus tinha pedido, de sacrificar o seu único filho, porque era um teste, Deus estava testando o coração de Abraão, né? Mas Deus não permitiu. Quando Deus pediu, quando Abraão pensou em entregar, Abraão ganhou o filho. Então, e foi muito interessante que quando eu falei isso para ele, aí ele disse assim, pois é, parece que esta palavra quebrou
aquele encantamento, aquela palavra que ele tinha recebido, ou então diz assim, Deus, se teu marido não fizer tal coisa, ou a tua esposa, Deus vai levar, Deus vai matar. Então quer dizer que vocês nunca ouviram isso, né? Espero que nunca. Né? Espero que, sei lá, foi só lá no outro planeta, né? Mas aí, amados, as pessoas, o novo convertido, ele não tem esse entendimento. E ele acredita que aquilo é de Deus mesmo. Né? Não, Deus conhece o coração daquele homem, ele não é do Senhor, então ele vai morrer. Olha, em nome de Jesus, está cancelado todo. Se você recebeu algum dia alguma palavra dessa espécie, porque nós recebemos uma palavra de morte, e eu não falava aquilo. Por que eu não falava? Nunca falei. Só fui falar muito tempo depois, quando aquilo tudo já estava muito bem resolvido, cancelado, né? Discernido, no nome de Jesus. Porque entregaram uma palavra, e olha, foi um apóstolo bem conhecido aí no Brasil, né? Que Deus ia recolher a minha filha, porque ela ia louvar e adorar o Senhor lá. Junto, eu pensei assim, depois, né? Fiquei pensando, pela madrugada, então quer dizer que os anjos de Deus não são suficientes? Mas era uma asneira, gente, era uma palavra saído da boca do espírito de Jezabel, que é o espírito que gosta de lançar palavras de morte contra os profetas, os cristãos. Tá? Em nome de Jesus, essa palavra foi cancelada, discernida, né? E eu não ousava falar aquilo para quê? Para que aquilo não viesse a se concretizar. E o Senhor, na sua misericórdia, como se diz, nós, quando nos convertemos e vamos ao batismo com entendimento, nós, o velho homem, a velha Sanderlina, a velha Michele, morre. É para ser a morte. E quando nós saímos das águas, nós viemos para a cobertura do sangue de Jesus, para os benefícios da cruz do Calvário, e começamos, quando invocamos o Senhor, uma fagulha do Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e nós começamos a ter entendimento, discernimento, né? Uma outra, e isso, amado, a verdade do Senhor, ela é verdade, imutável. E não vai, porque daí, amados, tem um monte de pessoas que dizem assim, mas Deus, olha quantas palavras na Bíblia, o Senhor falou isso e falou aquilo. Mas não esqueçam que nós estamos no Novo Testamento, né? Hoje, Jesus já se fez maldição no meu lugar, no lugar da minha família, da minha filha, da tua família, de você. Ele já se fez maldição. Então, burros somos se nós não usarmos os benefícios da cruz para cancelar as maldições. Elas já estão canceladas, mas eu não posso ficar lá desenterrando o passado, desenterrando a mentira, aceitando as mentiras do diabo. E muitas vezes, amados, essas palavras não vêm, essas palavras de decretos de morte, de engano, não vêm de pessoas, vamos dizer assim, dos irmãos. Às vezes até vem, mas na maioria, que no nosso caso, foi de uma liderança. Alguém que a gente acreditava. Pessoas que a gente respeitava e acreditava. E eu me lembro que aquele negócio não caiu bem, né? Aí eu lembro que quando eu fui lá pro outro senhor lá orar, ele simplesmente olhou para mim e fez assim, pois é, e aquele negócio não caiu bem. Mas o Senhor, mas isto tudo, amados, aconteceu durante aqueles 7 anos de jejum. Praticamente quase todos os dias eu jejuava e dizia, Senhor, me mostra. Senhor, me mostra. Senhor, me mostra. Senhor, eu não quero ser enganado, porque enganado eu já fui no mundo. Porque no mundo, amados, eu tinha ataques espirituais terríveis.
né? E esses ataques espirituais dessas potestades dos ares, de vez em quando, hoje eu fico chocada de ver esse tipo de teoria, eu vou dizer teoria ou de máscara, porque isso é demônio. Só que eles são existe ensino sobre esses demônios que tem vários nomes. Vários nomes. Eu lembro que comigo eram coisas de extraterrestres. Então, o que é? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala de principado dos ares, potestade dos ares, demônios, porque foi proibido. Os seres de outros planetas, vamos dizer assim, eles até podem passar, ver, né? Mas eles não podem, eles não têm a autorização de Deus para, como se diz, para esse tipo de coisa que a gente ouve por aí. Não tem, eles não podem intervir. Assim como nós não podemos intervir. Hoje, aqui na Terra, o homem está mandando sondas para Marte, né, e para outros planetas, mas esses planetas já foram, num passado, habitados. Hoje não são mais. Não são mais. Por quê? Nós entendemos que foi pelo pecado e etc, etc. Mas isso não salva ninguém. Lembram-se disso. Isso é só conhecimento. Mas voltando aqui para essas coisas, essas ideologias, ensinos demoníacos, aí eu lembro que quando eu não tinha Jesus e eu achava que aqueles ataques que eu sofria, que eu não sabia que eram demônios, porque tinham outros nomes, né? Hoje levam nomes de, como é que é, reptilianos, uns outros nomes lá que eu não sei, é tanto, mas pelo amor de Deus, gente, por favor, isso não é revelação do Senhor. Isso é uma camuflagem que o inimigo faz para enganar e trazer engano. Meus queridos, quando eu me livrei disso, quando eu descobri que isso tinha nome e que estava escrito na Bíblia, então tá. E o Senhor, amados, quando tu descobre que isso não é seres de outros planetas evoluídos que estão te atormentando, você vai descobrir que você tem autoridade no nome de Jesus. E eu vou dizer mais uma coisa. Todos os cristãos que eu conheço, que começaram porque hoje está sendo difundido isso na internet, à torto e à direito, né? E isso não é novo, isso é velho, é muito velho, é muito antigo, é uma prática. É uma prática do inimigo, né? Então, amados, isso é terrível, porque aonde que alguém que diz que foi assediado por um ser extraterrestre, onde é que ele vai pedir ajuda? Num grupo de ufologia, de ufólogos, né? E aí tem, dentro da ufologia, tem a ufologia científica, tem a ufologia mística e etc, etc, etc. Talvez você deve estar perguntando, mas quem está falando isso? Meus queridos, tem muito mais cristãos perdendo tempo, acreditando nessas coisas. Tem gente acreditando demais nisso, achando que isso é revelação, isso é demônio, não, entendeu? Ele pode botar o nome do que quiser, vulgo diabo, vulgo Satanás e todas as hostes da maldade. Porque quando você pensar que 1/3 dos anjos caíram, é muita coisa. Então tem nome, tem como se diz, tem jeito de aparições, do jeito que quiser.
Se fosse realmente uma criatura de outro planeta, não se submeteria ao nome de Jesus. Ah, exatamente. Sim. Não, talvez Teria que ficar paralisado de ficar... Não, Então, assim, ó, é ridículo. Porque eu lembro que eu tinha muitos ataques, até o dia que eu me converti e descobri que aquilo não era coisa nenhuma, que aquilo tinha nome, sobrenome e apelido. Demônio. Comecei a orar e comecei a ver que aquilo que muito pode a oração de um justo. Mas, amados, é oração de poder. Como assim de poder? É declarar a verdade, está amarrado em nome de Jesus. Muitas vezes os cristãos estão sendo atacados, eles começam a se sentir mal no ambiente, não sabe de onde vem esse ataque, aí tu não sabe, às vezes as pessoas começam, tá muito bem, assim, daqui a pouco leva, parece uma ferroada na cabeça, ou uma ferroada num braço, nas costas, e assim, ai, não sei o que é isso, ai, começa a se sentir mal, arranca as setas do diabo e manda tudo pro abismo em nome de Jesus. E muitas vezes tu não sabe de onde está vindo isso. Senhor, peço perdão se eu pequei em alguma área, Senhor, que eu não estou sabendo. Agora tu sabe de onde está vindo esse ataque. Dá ordens aos teus arcanjos e anjos e dá uma surra nos nossos inimigos. Em nome de Jesus, abre os meus olhos espirituais para ver o mundo espiritual positivo. Que voa de dia, né? Exatamente. O Salmo 91, queridos, ele fala o seguinte, ali, quando diz assim que o Senhor nos livra da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia e o terror noturno, isso são tudo demônios, principados e todas essas legiões. Por que o Senhor nos colocou a orar, declarar o Salmo 23, o Salmo 91 e o Salmo 18? Por esse tempo, por todos esses ataques, por todas essas coisas que as pessoas estão passando. Mas eu quero dizer que tem mais coisas. Então, o inimigo usa essa história aí, usa muito, porque podem ver, de tempos em tempos isso começa. Né? Um lança, daqui a pouco já estão 500 lá seguindo, aí tu observa o número de visualizações que tem. E de certos, milhares, muitas centenas de milhares. E aí tu pensa, meu Deus do céu. Agora, outra coisa que também acontece muito, que são como se diz, a preocupação dos cristãos com os objetivos, as agendas, as coisas do inimigo. De verdade, eu estou nem aí para eles. Porque isso tudo, amados, te faz perder tempo de ler a palavra, de orar, de jejuar, de ler um bom livro, porque tem livros bons que você pode ler, de fazer um exercício, de fazer uma caminhada, de fazer um almoço, uma janta, consertar uma porta, sei lá, alguma coisa, algum conserto na sua casa. Essas coisas vão roubando e elas vão trazendo, sabe o quê? Dúvida. Medo, dúvida, inquietação. E a coisa mais impressionante é a dúvida. Será? Será? O que tem de crente querendo saber o que vai acontecer, preocupado com as coisas que o inimigo vai fazer. Aí eu pergunto, você está tão interessado, você está pensando em ficar aqui? Porque só pode. Porque o Senhor tem dito muitas coisas, as aflições no mundo são grandes, mas tem de bom ânimo, eu sou com vocês, mal nenhum chegará até a tua casa, né? Eu estou aqui, é tempo de juízo, é tempo de, vamos dizer assim, porque, amados, tudo que nós fizemos na terra, tudo que nós fizemos tem consequências, e o mundo tem feito muitas maldades, desde a nível de governo para baixo, de governos de igrejas, governos espirituais, governos naturais, humanos, tudo. Então, tudo que se planta se colhe. Tem uma irmã que disse assim, lembra que o pastor João falava que os OVNIs eram seres de outros planetas, eram sondas.
Existe isso. Sim. Existe o oportunismo do diabo. Eu não estou falando dos OVNIs, das aparições de seres de outros planetas. Eu estou falando, tá, de pessoas que estão tendo e acreditando nisso, em reptilianos, e nesses seres que aparecem para essas pessoas com... e elas são atormentadas, ou elas se acham, ou com revelações. Eu conheço gente, amados, eu cheguei a ouvir tanta... se tu não tem Jesus, se tu não está firme, tu acredita que aquilo é de Deus, que aquilo é uma revelação de um ser iluminado. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é como... Tem uma palavra lá que fala que ele não é que se veste, se revela, é como se fosse um ser de luz. Como se fosse um anjo de luz. Como se... É engraçado, né? Como se fosse. Então, quer dizer, isso isso já foi muito falado. Então, queridos, o que eu estou falando? Isso tudo para este tempo agora que nós estamos vivendo, isso é sério. Porque quando você quer pegar um ratinho que aparece, o que as pessoas fazem? Vão lá, pegam a ratoeira, né? E botam lá, botam um presunto, botam um queijinho, botam um salamito. Eu tô falando isso que a gente faria aqui. E deixa lá no caminho do ratinho, né? Isso, amado, tudo para quê? Para que quando ele for comer aquilo lá, ele, ó, pá! Cai aquele troço e mate o rato. E o que eu estou dizendo com isso? Isso tudo são coisas que o inimigo vai colocando para gerar curiosidade. E essa curiosidade e serve como uma distração para o tempo que nós estamos vivendo, para as coisas que nós temos que corrigir na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Outra coisa, amados. Nós ouvimos, eu já falei isso, de pessoas que a gente confiava, onde elas se diziam ser as duas testemunhas de Apocalipse. Eu pensava assim, 2 testemunhas? E ficava ouvindo. E depois, em algum tempo, passou isso. Só que isso foi dito não para mim. Isso foi dito num evento onde tinha muitos pastores. Aí eu pergunto... E aí eu pergunto, tá todo mundo cego? Pois é, né? Como é que você recebe um trem desse? Como? Me explicam. Por quê? Só pode, porque uma coisa que o Senhor me ensinou. Quando você aceita as lisonjas, os presentes, as comidas, os manjares desse espírito de feitiçaria, você já começa a ficar cego. Essa é a única explicação, porque olha, amados, o que eu estou falando para vocês, eu orei durante muitos anos, jejuei durante muitos anos para entender e compreender como é que esse espírito agia dentro das igrejas, dentro de ministérios, sabe? Eu ficava impressionada. E ainda fico porque ele usa sempre a mesma técnica, né? Porque o diabo é muito ardiloso e ele mas ele tem muita experiência, né? Nós somos de hoje, mas o inimigo é ó. E ele conhece, porque a carne, amado, a nossa carne milita contra o espírito, sempre. Por quê? Porque a nossa carne, amado, é o filé mignon do diabo. Sabe? O inimigo, se tu ler lá, lá no Jardim do Éden, qual é o decreto de Deus para a serpente? Foi que ela feriria o calcanhar, né? O calcanhar de quem? De Jesus. E ele, Jesus, a partir dali ele ia se arrastar e comeria do pó da terra. A carne, o nosso corpo vira o que, amados?
pó. Quando morre, quando nós somos, o nosso espírito, a nossa alma sai da matéria, os bichinhos que estão lá, ó, as bactérias, ó, consome. Então, isso é o alimento do inimigo. Então, por isso que a gente tem muita tentação em ficar sabendo qual será, o que o diabo está programando, o que o inimigo tem, qual é o calendário, qual é as coisas dele. Olha, por quê? Quando temos muita curiosidade nisso, é porque nós não conhecemos o calendário do Senhor. Porque nós não conhecemos as coisas que o Senhor tem falado ou está falando, ou nós não acreditamos. Então, para você não ficar pensando que eu estou falando isso, você faz o seguinte: ora jejum, Senhor, me mostra. Porque foi assim que eu fiz. Senhor, me mostra, porque eu não quero eu não quero mais ser enganado. Nunca mais, em nome de Jesus. Porque o engano, a não ter conhecimento da verdade, eu não morri pela misericórdia de Deus. E ainda não apenas morrer, mas morrer naturalmente, morrer espiritualmente, que é muito pior. Então, queridos, quando eu vejo essas coisas, eu fico assim, ó, muito irritada, mas não irritada com a pessoa, eu fico furiosa com o inimigo. Porque sempre é do mesmo jeito. Então, queridos, preste atenção. Preste atenção. E de vez em quando vem as mesmas levas, né? Porque agora neste momento é essa, daqui a pouco já é outro ensino, que são ensinos de demônios, mas que como se diz, são cíclicos, né? E aí vem a história de que nós não podemos dizer o nome de Deus, nem o nome de Jesus, porque isso não é que é engano, que não sei o quê. Aí um dia eu fiquei orando. Eu disse: Senhor, eu tenho tranquilidade. Eu lembro que os irmãos perguntavam isso para o pastor João Carlos, e ele dizia: Jesus gosta de ser chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque de Nazaré poderia vir alguma coisa boa? E quando deu, foi a melhor coisa que poderia acontecer, que foi Jesus. E vira e mexe, perguntava essas coisas. Às vezes o pastor dizia se como se diz, delicadamente uma cortada nisso, porque isso não edifica, queridos. Nada. Outra coisa, vamos ler aqui Mateus agora. Mateus 24, versículo 36. Que diz assim: quanto ao dia... Eu até vou ler antes, vou ler ali do 32. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aqui a gente perguntava, mas essa geração, mas aquela geração passou, né? E isso aqui nós tínhamos... Jesus falou para o pastor que Deus deu, Deus na sua misericórdia deu, não está escrito exatamente assim, está escrito que essa geração, que até o ano 100, o Senhor concedeu a eles, aos judeus lá naquela época, que se convertessem.
né, que se convertesse, porque a partir da morte e da ressurreição de Cristo, desde de Pentecostes, o mundo da igreja primitiva era assolado e assombrado pelas curas, era assombrado pelas libertações, imagina que o próprio João, que escreveu o Apocalipse, foi colocado vivo dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Imagine. E não aconteceu nada. Oh, queridos, às vezes eu fico pensando, aqueles que têm interesse de ficar aqui no planeta quando tiver a tribulação que não será para a noiva, né? Aí eu fico pensando, imagina se eles não conseguem, às vezes, jejuar, não conseguem ficar sem pecar um mês, uma semana, às vezes um dia. Não consegue. Imagina, imagina, queridos. Sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. É impossível, é algo terrível, né? Então, queridos, aqui diz o seguinte, 36. Então, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quem está falando aqui, queridos? Jesus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Aqui, amados, Jesus estava conversando com os de seus apóstolos, discípulos. Ele não tinha morrido. Aqui era Jesus, o homem. Ele ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Aqui não era o Jesus, o Todo-Poderoso. Não. Me fecha ali que está vindo um vento muito forte. Ou ligo o ar. Continuando, como foi nos dias de Noé? O que acontecia nos dias de Noé, amados? O que acontecia nos dias de Noé? Ninguém, preste atenção, depois vocês pegam lá a Bíblia e leem quais eram as características daquele povo que vivia nos dias de Noé. Então, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E vai ser assim também. Noé ficou, eu não lembro agora quantos anos, 100 e poucos anos, se eu não me engano, falando que Deus ia mandar um juízo na terra, que ia fazer chover sobre a terra. Mas lembre-se que até aí nunca tinha chovido. Eles deviam achar algo deviam rir de Noé. E não é diferente hoje, amados, quando a gente diz que a noiva, que os cristãos vão ser arrebatados, vão sair do planeta, é a mesma coisa. As pessoas, até os crentes, muitos dizem assim, né? Na época de Jesus. Eu cansei de ouvir assim, mas isso aí diziam, os apóstolos esperaram Jesus para ontem, né? Para o ano 100. Então, queridos, não é diferente, realmente não é diferente. Continuando. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. Aí eles perceberam. Quando é que este mundo será abalado, amados? Quando a noiva for retirada do planeta. Este mundo que hoje vai ser abalado. Vai ser abalado com o arrebatamento, que será algo assim como foi nos tempos de Noé. Quando Noé e a sua família entrou na arca, os vizinhos de Noé, né, os amigos de Noé, os moradores, eles viram o caos. E não será diferente. Então, amados, mas não esqueçam, agora vamos pular lá para Amós. Amós, sempre quando eu lembro, eu falo essa palavra, eu ouço, está gravado da minha memória, no meu coração, a voz da irmã Cátia.
Amós 3:7. Certamente o Senhor, o soberano, não fará coisa alguma aqui na terra sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. O Senhor não fará nada. Por quê? Porque Ele tem compromisso com os seus. Ele fala, amados. O Senhor falou desde o Antigo Testamento, falou pela boca dos profetas, tudo que Ele fez, tudo que até os finais dos tempos, o Senhor falou a quem? Aos seus servos, os profetas. E Deus ainda fala. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que em Jesus, como se diz, intercedeu, rogou ao Pai para que ficasse aqui no planeta. E para quê? Para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, queridos. Então, isso significa o quê? Que qualquer coisa, o Senhor diz que nós temos que prestar atenção nos sinais. Aqui em próprio Mateus 24 fala, haverá guerra, rumores de guerra e etc, etc. Isso já houve desde do ano 1, desde antes da fundação do mundo, aliás, desde do Antigo Testamento, mas vamos pegar do Novo Testamento, desde o ano 1, isso tem acontecido sempre. Sempre, não é verdade? E nós precisamos estar atentos aos sinais, estar atentos às notícias, né? Porque as coisas estão indo. E olha só, se Deus não falasse, se Jesus não falasse, se o Espírito Santo não falasse, eu pergunto, quem foi que nos avisou do Covid-19 em 2015? Quem foi? Se Deus não tivesse compromisso, se o Espírito Santo de Deus não falasse, se Jesus não fosse vivo, quem falaria? Então, Jesus fala, o Senhor fala, e Ele fala tudo que vai acontecer na terra, Ele fala aos seus servos, os profetas. Para quê? Para que nós estejamos alerta, para que não sejamos pegos de surpresa, para que nós não fiquemos apavorados, para que nós não fiquemos transtornados, correndo para a direita, para a esquerda, e agora o que vamos fazer? Não é verdade? Então, o Covid está aí, eu lembro na época que quando eu dei aquela notícia, né, eu pensei, meu Deus, será? Será alguma gripe? Algum tipo de gripe? Porque era a única coisa que eu podia imaginar, né? Mas todos nós já somos, o mundo inteiro já sabe, já provou e tem provado e continua provando desta praga, que é esse vírus. Cada dia mais, cada país tem uma variante, uma cepa nova. Então, amados, realmente é sério. Nós precisamos estar firmes no Senhor, mas também precisamos estar muito sérios, levar muito a sério o cuidado de higiênico que temos que ter, né? A precaução, porque ninguém quer dar de presente uma praga dessa para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, para uns pais. Ninguém quer isso, não é verdade? Então, vamos ficar firmes em todas as coisas, amados. E então, Jesus hoje, Ele sabe qual será a data, porque hoje Ele é a terceira pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, hoje Ele é Deus e Ele sabe. Isso, exatamente. Então, amados, eu fiquei pensando essa semana, nossa, eu pensei que poderíamos compartilhar muitas coisas, muitas revelações que o Senhor nos deu na sua misericórdia através do Espírito Santo. Aí eu lembro que quando muitas vezes a gente queria alguma coisa e o pastor João Carlos dizia assim,
Se eu falasse tudo o que eu sei, eu ia ser bombardeado. Iam internar por louco. Exatamente. Então, às vezes eu fico pensando, se coisas tão simples, as pessoas entram num turbilhão de transtorno, de dúvida, eu fico pensando, como ele dizia, isso são revelações, mas Sem informação. é informação. E essas revelações são por quê? Porque Deus fala, o Espírito Santo está no planeta e Jesus nos ama. Amados, Ele deu a vida dele para que nós não perecemos, mas tivéssemos também vida eterna. Uma outra pergunta, queridos. Tem uma pergunta aqui sobre vacina. Se é para tomar ou não tomar os crentes. Olha, amados, vacina é para tomar ou não é para tomar? Eu publiquei várias vezes a respeito da particularidade das vacinas que hoje nós temos aqui no Brasil, que são as que a gente conhece. Eu pedi para uma irmã, o marido dela é químico, professor da Universidade Federal, e eu pedi que colocasse, porque eu já não aguentava mais de tanto ouvir bobagens. E aí a gente postou. Neste momento aqui eu não tenho como te colocar aqui, mas se tu quiser depois me mandar um e-mail, eu posso te enviar. Porque assim, são várias vacinas, né? Eu particularmente fiz a vacina Coronavac, que ela é o vírus não ativo, que é daquele velho método das quais a gente fez a vacina nos filhos, né? Praticamente quase todas as crianças que foram vacinadas desta forma, né? Não se tem nada, né? Tu não tem nada, não tem febre, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, né? Mas o teu sistema imunológico reconhece e já, tipo assim, ele fica em alerta para qualquer como se diz, qualquer sinal de Covid, ele atua, né? E são várias, amados, mas eu não vou me ater aqui agora, mas me manda que eu te respondo depois. Faz que nem eu, toma vacina, já orei. E assim, né, queridos? Vacina, Deus, isso aqui vai ser 100.000% contra todas as variantes, vai funcionar pra tudo. Quando você compra um remédio, você não ora pelo remédio? A gente sempre ora, viu? Eu sempre oro. Quando eu vou ao mercado, eu oro. Quando eu compro remédio, eu oro. Quando preciso tomar alguma coisa, eu oro. Quebro toda a consagração a deuses estranhos. Consagro ao verdadeiro Deus, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Purifique, santifique em nome de Jesus. Amém. Né? Então, parece engraçado isso, parece exagero, mas... E, amados, porque da forma como essa pandemia está, nós não temos defesas para isso, não. O nosso organismo não conhece, ainda quando era aquelas cepas fraquinhas, né? Tudo bem. Porque a gripe, amados, o vírus da gripe, ele é mutante, que nem essa praga aí é mutante. Então, se pega um vírus, está gripado, principalmente, por exemplo, o marido está gripado, a esposa pega gripe. Só que a gripe da esposa já é um vírus, já é um filhote do vírus do marido. Aí os filhos pegam, já é os bisnetos. E assim vai, é assim que funciona, né? Então, realmente, nós temos que estar espiritualmente selados, atentos, sanitariamente fazer tudo que devemos fazer. É cansativo, mas é melhor do que pegar essa praga, tá? Muito melhor. E porque isso, amados, não é uma gripezinha, isso não é uma pneumonia simples. E se vocês vissem os raios-x, as tomografias, como é que ficam os pulmões, parece gelo, aquilo fica vitrificado, bloqueia, e o resto vocês já sabem, não vou mais falar sobre isso, né? Vocês já sabem. Então, queridos, precisamos estar atentos, porque, vamos dizer, eu não estou dizendo data, vamos fazer uma suposição. Vamos supor que
Alguém lá ouviu, acho que faz alguns anos atrás, acho que 2012 por aí, teve uma pessoa que escreveu que Jesus, que o Espírito Santo tinha dado para ela o dia que ia haver o arrebatamento, e aí depois não, que tinha se enganado. Não, Deus não faz isso, amados. O dia nós não sabemos, mas os tempos nós podemos estar atentos aos sinais, às coisas. E em cima desta palavra de Amós, Deus não fará nada na terra sem antes mostrar aos seus servos os profetas. E vou dizer mais, eu lembro que o pastor nos falou algumas coisas bem fortes sobre as revelações e diz que as pessoas não acreditariam. Porque elas iam achar que, não, isso aí não é, isso aí é uma pegadinha, isso aí é mais um fake news. Porque é interessante, amados, que a palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos e muito se multiplicaria a maldade, né? E o que é certo passa a ser errado, o que é mentira passa a ser verdade, e é muito impressionante que a gente está vendo isso muito. O irmão fez uma pergunta aqui, ó, porque ele está com a informação errada, tá? Sobre a profecia de que não haveria a próxima Olimpíada. As Olimpíadas estão marcadas. Não, queridos. O pastor. Agora, só que o vovô falou em 2015. Isso. O pastor João falou na época que o Senhor disse para ele que isso era 2015, né? 2016, que era o ano das Olimpíadas. Era 16, 19, 20. Que ele falou que em 2020 algo no mundo aconteceria e as Olimpíadas não aconteceriam. Não, ele falou que aconteceria alguma coisa assim no mundo, ele disse bem assim, e que não aconteceria as próximas Olimpíadas. Que eu lembro que, inclusive, na época, estavam os irmãos lá da Guatemala aqui, lembram? Que eu não me lembro que ano que foi, porque esqueci. Né? E ele falou sobre isso. Né? E realmente, as Olimpíadas de 2020, se não me engano, não aconteceu, 21, não lembro mais agora, eu não sei. E agora, eu sei que elas estão marcadas e sei também que o Japão, não sei se ainda se vai acabar acontecendo. Elas que está marcada está, mas eu sei que está dando muito transtorno. Eu tenho acompanhado as notícias a respeito disso. Então, aqui ele falou, não aconteceu, queridos. Se essa vai acontecer, eu não sei a que preço ela vai acontecer, né? Não sei a que preço. Tem muita gente do Japão mesmo se... Eu acho que é de 4 em 4 anos, né? 4. Eu sei que uma vez um ano é... 2016 que ele falou, porque ele perguntou assim, ó, não tá tendo agora umas disputas, uns esportivos por aí? Pois é, então vai acontecer alguma coisa que não vai ter a prova. Exatamente. Mas era no ano que tinha... Sim, foi no ano da Olimpíada que ele falou isso. Né? Então, assim, queridos, outra coisa. É tanta coisa, mas é tanta coisa que eu vou contar para vocês. Voltando aqui, então, para a história dos animaizinhos. Me perguntaram, né, novamente, se acontecer o arrebatamento, os animaizinhos vão ficar aqui. Isso também foi perguntado não sei quantas vezes para o pastor João. Muitas vezes ele disse, olha, os nossos animais não vão estar no paraíso. Porque no paraíso estão única e exclusivamente as matrizes, os originais, vamos dizer assim. Então, a matriz, o original do teu cachorrinho, da minha cadelinha, dos animais, está lá. E que os animaizinhos, eles têm alma vivente, eles não têm espírito. Eles são almas viventes. E quando eles morrem, a alma deles é recolhida, eles são absorvidos, né? Eu lembro que ele falou que são absorvidos pelo próprio planeta, vamos dizer assim. E também um dia alguém perguntou para ele, porque se acontecer o arrebatamento, os nossos bichinhos vão ficar aqui sofrendo. Aí ele disse o seguinte, eu lembro que ele falou que acreditava que por amor, né, o Deus é um Deus de amor, que também tiraria a vida dos bichinhos, os bichinhos não ficar, como se diz, à mercê, né?
Eu perguntei isso para ele. Foi. Né? Até o Ayrton aqui está confirmando que ele também perguntou isso para o Ayrton perguntou para ele, né? Então, assim, ó, porque imagina se Deus não se agradava dos sacrifícios de animais, ele continua não se agradando, né? Então, ele não vai querer o sofrimento. E eu lembro como a forma como o pastor João Carlos, a família dele, cuidava dos gatinhos. Tinha o gatinho polaco, que a Maria, ele contava aqui, eu ficava pensando. A Maria contava para mim, contou que o polaco não dormia com o mesmo cobertinha sem estar lavada. Foi lavado ontem, hoje tem que ser a outra limpa. E ela tinha sempre duas e nunca. Aí eu me lembro que eu ficava impressionada e chocada, né? E o bichinho tinha comida especial feita para ele todos os dias, né? E interessante que o polaco foi quando Jesus visitou o pastor João, que se sentou naquele sofá. Eu não sei se foi esse sofá, não me lembro. Não sei se esse já estava lá ou se não estava, né? Mas foi num sofá, na casa dele. E o gatinho pulou para o colo do Senhor e ele ficou acariciando o bichinho. E Jesus disse para ele que o inimigo ia fazer de tudo para que ele esquecesse aquela visitação, mas que ele permitiu que o polaco, que aquele gatinho, não ia sempre trazer à memória dele isso. Aí ele conta que ele acordava pela manhã, dobrava ele já dizia que descia, já acordava e já ia escorregando pela cama de joelhos e já ou ia para a sala e o gatinho ia junto lá e se encostava nele, ficava encostado nele na coxa lá quando ele ia orar. Então, amados, Deus é um Deus amoroso, Deus é criador. Ele criou os animais, ele criou... Amados, ele criou os animais e nos fez imagem e semelhança dele. Aleluia. Isso é tremendo, né? Deus foi lá, pegou aquele barro, né? Deve ter molhado aquele barro, amassou aquele barro e fez um bonequinho de barro, imagem e semelhança dele. E soprou, sopro de vida nas narinas daquele bonequinho que passou a ter vida e espírito, alma e espírito. E é isso que faz toda a diferença, amados. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. A história que o pastor disse que a China ia invadir o Brasil, nunca falou isso. Ó, pastor João Carlos nunca falou que a China invadiria o Brasil. Nem a Europa. Nem a Europa, nunca falou isso. O que acontece naturalmente é o quê? É que economicamente o comércio da China hoje está no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Mas não é um exército. Não é exército, certo? A tecnologia, no caso. Tecnologia, comércio, avanço, eles estão muito inteligentes, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Essa questão da China, isso é lá no Megiddo lá. Mas também não fala exatamente sobre isso, claramente, né? Bom, queridos, se alguém tem mais alguma pergunta aí no chat, se eu puder responder. Meu irmão diz assim, ó, que esse que tá falando da China é o jogador universal, tá? Ele disse assim, que o mundo vai celebrar, que a gente vai ver o início da Terceira Guerra Mundial e o mundo vai celebrar por uma semana a suposta paz, então seremos retirados enquanto eles comemoram. Não tem nada a ver com a Terceira Guerra, é a assinatura do Tratado de Paz. Sim, isso é pela revelação que Jesus deu. Pela revelação que Jesus deu para o pastor João quando ele morreu, não foi arrebatado, quando ele tinha morrido, estava lá com o Senhor no paraíso, tá? Que vai haver esse tratado de paz, que a gente sabe que já está tudo costurado, já está tudo direcionado para isso, que será, quando assinar esse tratado, vai ser entre líderes judeus, líderes
católicos e muçulmanos. Né? A gente olha assim, parece impossível, né? Mas a gente não pode esquecer que essas 3 religiões todas nasceram, vamos dizer assim, eles entendem que lá do patriarca Abraão, né? Tanto que isso tudo já foi, como se diz, inaugurado, falado, escrito, esse centro cultural foi lá em Ur dos Caldeus, onde hoje seria, né? A gente já leu isso, a gente já viu isso nas notícias, né? E quando desta festa que acabou, agora nunca mais não haverá guerras, porque todo vai ser paz, né? E isso, amados, essa festa durante essas semanas, eu lembro que aí será o acordo de paz com a divisão de Jerusalém em 3 partes. Aqueles que vão ficar talvez vão ver isso, né? Mas eu espero... Hoje, Jerusalém, ela é uma cidade internacional. Ela não pertence a ninguém. Sim. Mas aí ela vai ser dividida. Exatamente. Cada um vai ser dono daquela parte. Sim. Ela tem bairros. Sim. Judeu, bairro católico. Sim. Mas quando ela for dividida... Daí vai ficar dividido. O domínio será dessas três, vamos dizer, religiões, né? E aí eles vão comemorar que a paz, porque é a maior quantidade de guerras que acontece nas religiões. Exatamente. A princípio parece continuar sendo religiosas, né? Mas a gente sabe que por trás dessa dita, como se diz, questão religiosa está aí a questão econômica, né? Questão de domínio e economia. Sim. Mas eles Sempre. dão outro nome, né? Sim, eles dão outro nome, a gente sabe, né? Então a gente, quando lê a história, vê... No dia seguinte. Sim. Não é numa semana Não, depois. exatamente. Do acordo. O Senhor tira a noiva do planeta. E agora tem outra coisa aqui, ó. Tem o canal do pastor Sandro Rocha dizendo sobre a invasão da China. Gente, para de ver essas coisas. Eu já li, eu já vi, porque me mandaram desse irmão, né? O que tu ia falar, Ayrton? Ele sabe pregar bem, mas quanto às profecias que ele já profetizou, eu disse, eu não vi nenhuma acontecer. Bom, não sei se vocês ouviram o irmão Ayrton, tá? Eu só vi alguma coisinha lá, mas não vi tudo, não tive muita paciência, porque assim, amados, pelos frutos vos conhecereis. Então, quando começam a vir muito, a querer duvidar das revelações, das coisas que o Senhor falou para o pastor João Carlos, ou etc., ou para nós mesmos, eu pergunto assim, olhem os frutos. E eu vou te dizer que todos aqueles que eu conheci, né, que eu saiba, não oraram, que ninguém ressuscitou, ninguém passou a enxergar, entende? Tu não vê o poder de Deus, só vê conversa, só vê isso, só vê aquilo, só vê revelações, só vê isso. E vou dizer uma coisa, amados, para mim ter certeza que o Senhor está falando comigo, é jejum, é oração, é vida em santidade e a leitura da palavra. E a prática, não apenas a leitura, a prática da palavra de Deus. A palavra sendo praticada, não apenas sendo lida, vista, ouvida. A palavra de Deus sendo praticada diariamente, senão é impossível, amados. Você passa a não ter certeza e você começa a ter dúvidas. Bom, se depois, amados, assim, hoje eu já fiz uma pesquisa a cunho de interesse histórico que eu tenho a respeito da própria China, de como está hoje, como foi, como é. E é muito interessante, porque realmente eles estão de parabéns, porque eles são muito inteligentes. Né? Muito inteligentes. Hoje, e não pense que a China será responsável politicamente para o que vai acontecer.
Não. Muitos dizem não, porque o comunismo é um perigo. Não. O que vai se levantar, e já está se levantando, que vai dar sustentação, que vai começar a, como se diz, a preparar o caminho para para a chegada de governo do anticristo, etc, etc, ou com toda essa linha, se chama nasofascismo. Não tem nada a ver com comunismo, até porque ele é muito, como se diz, o próprio comunismo, ele é muito local, o que é em determinados lugares, e não tem muito, não domina o mundo, né? Então, queridos, Falou, né? Realmente, você falou várias vezes. muitas e muitas vezes. Falava sobre guardar alimentos, Sim, ter dinheiro sim, em casa de reserva, sim. cuidar da sua posição política, cuidar para não falar besteira, Isso. cuidar para não acreditar em falsas coisas. Sim. Dizia, prestem atenção que vai se levantar Sim. uma nova tendência. Sim. E as pessoas vão funilar para isso. Isso. E isso já aconteceu no mundo antes. Já aconteceu quando houve a Segunda Guerra Mundial. O que o mundo se uniu para combater o quê? O nasofascismo. Então, amados, vamos prestar... Perguntou em que capítulo estamos. Olha, uma vez nós perguntamos isso para o pastor João, até porque o 18 de Apocalipse já aconteceu, com a queda das 2 torres gêmeas, já aconteceu. E eu não me lembro mais direito, ele falou uma vez. No fim do fim. Sim, porque Como o Apocalipse nos acréscimos do segundo tempo. Mas é que ele também diz, como o Apocalipse não está em ordem, Sim. acho que nunca conseguimos responder bem, tal capítulo. Mas ele falou uma vez, mas eu não me lembro mais. Alguém perguntou, eu não me lembro, não lembro. Mas também não importa mais. Importa que vamos se alinhar, porque aqui, ó, assim como tem partes de Apocalipse que não é para noiva. Tem partes de Apocalipse que fala que será para aqueles, para os que não receberam Jesus, os que não têm a marca da promessa, os que ficaram, né? E muitos também para os judeus, porque o Senhor fala coisas aqui que não é para os crentes, para os cristãos, para os que vão subir, é para os filhos de Abraão. Né? Então, como se diz, é Deus acertando as contas com os filhos de Abraão, né? Porque Deus, amados, Deus é um Deus de promessa, Ele não volta atrás, Ele cumpre tudo, Ele cumpre todas as coisas. Tem mais alguma pergunta? Então devemos guardar água, comida, remédios, estocar. Não, assim, queridos, o pastor João Carlos disse assim, ó, que você, se der alguma coisa aí no mundo, alguma coisa, você tenha, assim, para uma reserva na tua casa para uns 6 meses, só que igual, se a gente fizesse, vamos dizer assim, uma leve algo, assim, vamos dizer, uma média quantidade, quanta coisa. Olha, quando iniciou o ano passado a Covid-19, gente, era perigoso até ir para o mercado. Eu lembro que eu ia para o mercado, o Atacadão, era filas quilométricas, porque ia entrar o lockdown. Só um minutinho. O lockdown, eu pensei, meu Deus, a gente está correndo o risco de pegar Covid dentro desses ambientes. Também a questão da inflação. Sim, de inflação, de preço. Se a gente tivesse economizado para todo esse tempo agora... Tinha ganhado muito dinheiro. É verdade. Teria se poupado. Salários e empregos foram... Sim, muitos, é verdade. Se aquelas pessoas que ouviram tivessem, por exemplo, que tinham um trabalho guardado, uma provisão financeira, guardado provisão de alimentos, teriam passado menos necessidade na questão do próprio desemprego, né? Mas como a tendência não é melhorar, continua. Sim, é isso aí, a gente tem que ter uma reserva, sim. E sabe, tem que ter reservas, precisamos ter reservas, para quê? Vamos dizer assim, esses dias eu estava ouvindo que estava de novo aquele fake news que de vez em quando sai, que aqui no sul nós íamos ter o maior frio dos últimos 50 anos. Passou ano passado também. Sim, de vez em quando eles botam novamente na rede e isso fica passando como se fosse uma verdade. Realmente estava frio.
né? Realmente estava frio, talvez vamos ter mais alguns dias frios, até nevou no Rio Grande do Sul, mas aqui é comum. Incomum seria nevar no Rio de Janeiro, ou cair neve lá em Manaus, ou cair lá no Acre, né? Isso seria algo, como se diz, chocante, né? Ou no Maranhão, né? Imagina, cair uma geada, imagina, morre um monte de gente, porque não se tem essa estrutura para isso, né? Aqui a gente bota 500 coisas, né? Liga o fogão a lenha, quem tem. O Aquiles disse que na pregação lá de Portugal, a vovô disse que era o capítulo 17. Eu tinha a impressão que era o 17, mas eu não tinha mais certeza, tá? Não tinha, assim, a confirmação da certeza. Então, vamos dar uma lidinha em capítulo 17. Pedir a revelação do Espírito Santo. Amém, queridos? Voltando novamente, que eu esqueci, que o Espírito Santo aqui me lembrou que eu não concluí a questão de quando nós nos convertemos, nós ainda não temos os dons, entendimento, somos crianças, né? Ainda não sabemos tudo, não conseguimos ainda discernir a voz de Deus ou a voz do inimigo, né? E assim, ó, eu lembro que logo que eu me converti, às vezes estava lá lutando para poder me concentrar, para ouvir o louvor, para me concentrar, e vinha assim, ó, gente, era muito engraçado. Eu ouvia assim, tipo, parecia que eu ouvia dentro de mim, mas não era. Aí depois eu passei a orar e a discernir que vinha aqui, assim, olha só aquilo, e eu abri o olho. O quê? Ai, que horror! Né? Aqui, mas como que pode? E era qualquer coisa para me tirar o foco. Podia ser a roupa da irmã, o que o fulano de tal estava fazendo, o ciclano, tudo para tirar o foco do Senhor. E aí, amados, com o tempo eu comecei a perceber, eu disse, não, Senhor, por favor, eu disse assim, Senhor, eu não quero mais ser enganado, eu já quase morri, já perdi minha salvação, nem sabia, eu achava que era tua, e descobri que não era. Isso eu acho que é o susto de todo mundo quando se converte. Todo mundo tem certeza que é de Deus e descobre da noite para o dia que não era de Deus, era só uma criatura. Né? Então, amados, eu comecei a orar e disse, eu não quero saber, tá amarrado, repreendido. Aí quando vinha, eu nunca esqueço quando eu também tinha perdoado os meus irmãos, e eu lá no culto lutando para orar, para cantar os louvores, e vinha assim, bem assim, no meu ouvido, como no meu ouvido, tu aqui, tu nem é convertida. Mentira, tu gosta disso, gosta daquilo, tu fez isso, tu fez aquilo, tu nem perdoou teus irmãos, não sei o quê. E aí eu começava, ai, Senhor, me perdoa, Senhor, eu libero perdão pro fulano, pro ciclano, pro Beltrano, me perdão, te peço perdão. Eu acho que eu pedi uns 3 meses, 500 vezes, me converti a todos os cultos e pedia perdão todos os dias. Até que um dia, eu tinha uma amiga muito querida, muito firme, meio parecida comigo assim, firme. Ela chegava e dizia assim, minha amada querida, bem assim, o que o diabo é? O diabo é o pai da mentira, o diabo é o diabo, é o opositor de Deus, de Jesus. Ok, o que ele é? E ela dizia para mim bem assim, e segurando meu braço, minha mão assim, ele é o pai da mentira. O que a Bíblia diz? Que quando tu tem Jesus no teu coração, tu é o quê? Uma nova criatura. Então ele é mentiroso. E ele é mentiroso, ele é acusador. Que é que te acusa do teu passado, do pecado, do teu passado? Não é Deus, porque tu já pediu perdão, tu já te converteu e o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para te limpar, purificar, santificar, te guardar, tudo. E eu fiquei. Daí eu ainda queria insistir com ela, mas é que eu sinto, ela disse assim, então você faz assim, assim, assim. Então tá. Comecei. Quando vinha aquele negócio assim, tá amarrado em nome de Jesus, Senhor, bota a minha volta a fogo do teu espírito e
queima toda seta, todo dardo inflamado do maligno, coloca teus arcanjos, teus anjos para me guardar. Olha que eu pedi uns 500, né? Porque a gente novo convertido, tu acha que tu precisa, tu tem um pensamento natural, tu acha que tu precisa de uns 4, 5 arcanjos? Não, um arcanjo, mas é mais do que suficiente, né? E o dia que eu vi os anjos guardando dos dois lados da BR por onde eu estava passando, do lado direito e do lado esquerdo, eu fiquei impressionada, impactada. Ninguém, e não é coisinha pequenininha, não é coisinha que ofusca, que tu não tem certeza, não, é poderoso, é algo extraordinário, que cada vez que eu falo, eu me lembro, aquilo é vivo. Sabe, que esta memória, amados, ela é uma memória viva. Quando o meu carro saiu, derrapou da BR e foi jogado para o outro lado, na contramão, onde vinha vários caminhões, e eu fiquei só olhando, quando faltava isso aqui para encostar na roda, aquelas rodas grandes, eu vi a par daqui para baixo do arcanjo e o carro voltou. Então, essas visões elas são vivas. Sabe, elas são vivas e é extraordinário. E as pessoas que estão me ouvindo não vão ficar com medo, não vão ficar com temor, não vai trazer dúvida para ninguém. Amém? Simplesmente fé. Glória a Deus pela fé. Amém, queridos? Então, amados, hoje nós estamos tendo um culto um pouco diferente, porque eu vou contar para vocês, que eu me assustei com a quantidade. O que é isso aqui? É a interpretação de línguas da oração da manhã, que tem tudo a ver com o culto de hoje. Então tá. Aqui está a interpretação da oração que eu fiz hoje pela manhã, que a gente faz. Diz assim, ó: meus amados, tenho-vos dito com frequência para não temerem o maligno. Nada pode sobre vocês se não lhe derem autoridade. Busquem-me com mais frequência. Sem mim nada podeis contra as hostes malignas. É verdade. Meu espírito é a vossa marca. Ele, o diabo, os odeia, mas o meu amor por vós é o esteio de todo fiel. Não vos perturbeis com as astúcias malignas. O mal foi vencido. O mal foi vencido. A morte não tem poder sobre vós. Unam-se em orações, louvores e ofertas de adorações e agradecimento ao Pai. Eu sou o tudo que vós necessitais. Eu sou o Senhor. Amém, queridos? Isso aqui foi às 5 e pouco da manhã, 6 horas, não me lembro que hora. Então, assim, queridos, eu senti muito forte. Eu confesso para vocês que eu me assustei com a inconstância e com a vulnerabilidade dos irmãos no sentido de crer. De crer em qualquer coisa. Amados, estejam atentos. Estejam atentos. Se alguém disser que Jesus deu o dia, a hora, o momento, amados, e se eu creio que ele pode dar, porque é uma promessa, tá? Mas ele não vai dar só para um, viu? Ele vai dar para os seus. E os seus vão ter... Agora, o que está acontecendo conosco, amados? Nós estamos buscando mais o Senhor, nós estamos orando mais, nós estamos levantando às 5 da manhã, aqueles que não levantavam antes, né? Estamos ungindo nossas casas, estamos nos consertando, nós estamos sendo atraídos pelo Espírito Santo de Deus a nos alinhar, a nos limpar, a nos preparar, sabe? As vestes velhas, rasgadas, sujas, estão sendo tiradas, sabe? A boca suja está sendo limpa, a língua maligna está sendo cortada, sabe? Está sendo queimada, está sendo restaurada. Por quê? Porque o coração está sendo curado. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes salta, às vezes a gente vai controlando sentimentos, palavras, né? Mas uma hora
dá uma, como se diz, dá uma resbalada e salta algo assim para fora. Aí a pessoa diz, eu não queria dizer isso. A boca fala que o coração está cheio. Se saltou para fora é porque está ocupando espaço que era do lugar de adoração a Deus, o nosso coração, queridos. Então, fique firmes no Senhor, firme nas promessas. E eu lembro muito bem também que o pastor nos falou, alguém pode dizer assim, mas você só fala do pastor. Sinto muito, meus queridos, sinto muito. Eu tenho que falar com quem nós convivemos, vimos, somos testemunhas vivas. Chovia, fazia com não sei quantos graus de frio, temporais, a cidade inundada. Toda sexta-feira ele estava pronto para vir pregar, porque o Senhor disse para ele que no finalzinho da vida dele, ele viria um grupo que ia voar no Espírito. Aleluia. Amém? Então, amados, quando ele dizia, Senhor, levanta milhares, 1000 João Carlos, você pode ser alguém sendo levantado também neste momento com a intrepidez, com a coragem, com a sabedoria, com a liberdade no Espírito Santo, queridos. Não esqueçam, quando você recebeu alguma palavra que você não tem certeza, que não importa se você se seja, porque o inimigo, como se diz, o profeta, ele vê aquelas pessoas que têm um dom de profecia, elas veem a alma da pessoa. Então, é muito fácil profetizar algo para você em cima dos teus desejos. E nunca, então, isso não poderia ser uma profecia, poderia ser uma oração. E muitas vezes, amados, isso foi passado como sendo uma verdade, sendo vindo de Deus. E quando o que estava sendo orado e mostrado era única e exclusivamente o desejo da alma daquela pessoa, que se ela seguisse aquilo, normalmente pode dar muito errado. Então, queridos, tenha certeza no coração de que as tuas decisões sejam amparadas no Senhor, sejam firmadas no Senhor, porque se você andar no Senhor, os teus passos serão firmados, queridos, serão firmados. À medida que você caminha, mais alegria, mais certeza você tem, amém? Então, queridos, não se abalem com falsas ideologias, falsos ensinos de demônios. Porque o diabo, ele tem muita história para contar. Mas nós não estamos interessados nas suas histórias. Nós estamos interessados na verdade do Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Então, amados, se você tem curiosidade, porque é como uma tentação. Né? A carne sempre vai querer as coisas da carne. A carne nunca vai querer fogo, porque senão ela é queimada. Sabe? E carne, amados, tu não expulsa, eu expulso carne. Tem gente que diz assim, eu quero que Deus me transforme, que Ele faça alguma coisa para que eu não faça aqui. Não, queridos. É escolha. Nós escolhemos o Senhor, nós temos a obrigação de nos limparmos a cada dia. E, amados, então, voltando, se alguém vir profetizar alguma coisa para você, pode ser quem quer que seja, pode ser até eu, pode ser que o teu pastor, pode ser, não importa, pode ser o Papa. Aprenda uma coisa. Antes de dizer amém, diga, sendo de Deus, vai se cumprir em nome de Jesus. E não sendo, já está cancelado em nome de Jesus. Amém? Porque senão essas palavras, elas ficam voando. E a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com toda palavra que sai da nossa boca. Porque vai que alguma ave de rapina, que são demônios, pega aquela palavra e vai dar cabo dela. Significa o quê? Vai colocar ela em
prática. Quando tu quer muito algo, então quando tu orar, tu simplesmente no teu pensamento apresente ao Senhor as coisas que tu quer e ore em línguas e ore, porque a oração em línguas, amados, do Espírito Santo, o diabo não entende. Por isso que o inimigo faz de tudo para que as igrejas não tenham o dom de línguas, o dom de discernimento de espírito, o dom de interpretação de línguas celestiais. Amém? Então, queridos, peça ao Senhor que Ele dá de graça. Então, não se julgue, mas eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo. Amados, não importa o que você era, o que você pensa que é. Importa que hoje você é filho do Deus Altíssimo, irmão de Jesus, né? Tem o teu nome escrito no livro da vida. E não é com tinta de caneta Bic, não, viu? Nem com têmpera, não. É escrito com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, o de Nazaré. Amém, amados? Tem mais alguma pergunta? Se eu não tiver o dom de língua, serei arrebatada? Claro que sim, porque isso é apenas um dom. Sabe o que eu falei? Ah, tá. Se a irmã perguntou se não tiver o dom de línguas, se vai ser arrebatado. Claro que sim, porque não é é um dom, amados. Tem outros dons. É claro, eu lembro que o vovô dizia que dom de línguas era o mais comum, né? Então, você deve ter outros dons. E se ainda não tem, peça ao Senhor que lhe dá de graça. Amém? Mas para que a gente quer os dons? Não é para ficar se gloriando. Eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Os dons são do Espírito Santo, são ferramentas para declarar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus Cristo sara, batiza com o Espírito Santo, cura, né? E em breve vai retirar a sua noiva. Amém? Quando ele voltar, amados, aqui já a noiva não vai estar mais aqui, porque nós saímos e encontramos o noivo nos ares. Antes uma irmã pediu que ela queria ver o endereço. Tu já mandou? Então tá. Dá para ver ali a Nova Jerusalém. Vou mandar de novo. Isso, manda de novo. Então tá. Tem mais alguma pergunta, Mi? Hoje não vai ter ceia, né? Semana que vem é ceia? Poxa vida, eu me esqueci que hoje era o primeiro dia a primeira sexta-feira do mês. Me esqueci. Eu nunca me esqueço, o Espírito Santo nunca me esquece. Não me deixa esquecer. Mas eu creio, amados, que esse assunto é um assunto que não é agradável, mas é um assunto de limpeza. Amém? Então, sexta que vem vamos fazer a ceia, tá? Me perdoa porque eu esqueci. Eu esqueci mesmo e o Espírito Santo também não me lembrou. A minha cabeça ficou esses dias pensando muito nessas situações todas. Então, querido, se tem algo que tu tem dúvida, se é de Deus ou não é de Deus, você ora, jejua e quando você for falar alguma coisa, você ou vai orar, você diz: Senhor, em nome de Jesus, te peço perdão por toda palavra, pensamento, todo pecado que eu possa ter cometido contra ti, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue e mais branco do que a neve serei. Senhor, eu peço que tu coloque no meu coração, na minha alma, na minha mente, no meu consciente, no meu subconsciente, Senhor, que eu seja ligado com o teu Espírito Santo. Me dá, Senhor, os discernimento de espírito, Senhor, para mim não ser enganado. E precisa conhecer a palavra. Amém? Porque a palavra, amados, ela é espada. E Deus não dá nenhuma palavra que vai contra a palavra dele. Amém? Então, amados, vamos orar. Vocês me desculpem. Talvez o assunto não agradou a todos, mas ele ele era necessário, amém? Porque teve no Telegram alguns assuntos que gerou medo, transtorno e
e perturbação espiritual na vida de muitas pessoas. E isso, amados, se fosse aquilo tudo fosse do Senhor, pelo contrário, teria trazido bons testemunhos e não testemunhos ruins. Só uma pergunta, assim, já colocou 2 vezes: trabalho de macumba pega em cristãos, se foi revelado, como que é orar? Queridos, Dependemos que outra pessoa faça orar por nós? olha, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz que maldição, trabalho de macumba é maldição, sem causa gera bênção. E Mas tem- também, tem causa. Exatamente, como é que tá a sua vida? Tá tudo em dia, tá tudo direitinho? Tem causa? Tem alguma causa aí? Tem alguma brecha? Tem algum assunto, alguma coisa que precisa ser corrigido? Então, sempre precisa de oração. Então, o que você pode fazer? Você vai orar: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, me traz à minha memória se eu tenho alguma coisa que possa ter dado legalidade para algum tipo de feitiçaria, macumbaria, seja lá o que for, já está cancelado em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Sabe? Que o Senhor dê ordens a seus anjos e arcanjos para retirar o nome dessa família, que possa estar onde possam ter colocado. Já está cancelado em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos orar, queridos. Então vamos orar, amados. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que o meu povo se perde porque não conhece a minha palavra. Então, Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor, as ovelhas do Teu pastoreio, Senhor. E ninguém aqui, Senhor, quer ser enganado, ninguém aqui, Senhor, quer se perder, Senhor. Todos aqui, Senhor, querem sermos cheios, transbordantes do Teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, orar, realizar sinais, prodígios, maravilhas em Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, nós cremos, Senhor, que aqueles, Senhor, que os enfermos sejam curados, que aqueles que estão, Senhor, os que estão nas UTIs sejam curados, nós cremos que os cegos podem voltar a ter a visão restaurada. Nós cremos que aqueles que não têm perna, que as pernas podem voltar a crescer. Eu creio porque está escrito. Isso é maravilha, Senhor. Nós cremos que os mortos podem ressuscitar se o Senhor assim permitir, Senhor. Nós cremos em todas, cremos na Bíblia, Senhor. Nós cremos na obra da cruz, Senhor, do Novo Testamento. Nós cremos em nome de Jesus. Então, Senhor, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Repita aí, queridos. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Nós somos mais do que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Se tem algum espírito, algum parente sendo, como se diz, perturbado espiritualmente, que esses demônios, esses espíritos malignos sejam de perturbação, sejam amarrados, levados cativos para o abismo. Senhor, coloca brasas vivas do Teu altar sobre a cabeça dessas pessoas, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Todos os demônios familiares, Senhor, que tiveram legalidade no passado, hoje, através do sangue de Jesus, que se fez maldição no nosso lugar e já está cancelado todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoe ricamente a cada irmão, Senhor, a cada irmã, a cada criança, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos que Tu tem dado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento, pela cura, Senhor. Te agradecemos porque Tu tem nos falado, Tu tem falado todos os dias conosco, Senhor. Ah, Pai, que a Tua palavra seja gravada nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, ricamente os nossos irmãos, os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos,
Fique na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado, um fim de semana abençoado. E não esqueçam, né? Salmo 23, 91, 18, ungindo. E aqui, se tiver algum enfermo na sua casa, pega o óleo, porque está escrito, e vá lá e unge. Em nome de Jesus, abençoa. Amém? Boa noite a todos, queridos.